Nós somos o seu povo e seu rebanho. Salmo 99, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje é frequentemente associado à relação entre Deus e o seu povo, especialmente no contexto bíblico, onde Deus é retratado como o pastor e os fiéis como ovelhas de seu pastoreiro. E a expressão povo e rebanho ressalta duas dimensões importantes da relação entre Deus e seus seguidores. Povo indica uma comunidade escolhida e consagrada por Deus, e rebanho é a metáfora comum na Bíblia para descrever a relação entre Deus e seus seguidores, com Deus sendo o pastor, aquele que é responsável por cuidar, guiar, proteger e alimentar as ovelhas. Da mesma forma, Deus cuida de seu povo, oferecendo direção, sustento e proteção. Jesus se apresenta no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, como o bom pastor. E nessa relação de fidelidade, não apenas, muitas vezes as pessoas gostam de pontuar que ovelhas submissas, nós não estamos entrando nesse aspecto, estamos falando de fidelidade. O rebanho confia no seu pastor, que vai ser cuidado, e essa confiança traz a dimensão de pertencimento e identidade, a dependência de Deus, e que assim possamos nos tornar cada vez mais dependentes do Deus da vida. E na liturgia de hoje celebra-se o ofício da memória de São Roberto Bellarmino, que fala exatamente isso. Quem encontra Deus, encontra tudo. Quem perde Deus, perde tudo. E ele diz mais: a primeira grande verdade agora está estabelecida, pois uma boa morte depende de uma boa vida. É exatamente isso. Muitas vezes, até pela fragilidade humana que tenha medo e receio de morrer, é preciso que nós tenhamos também medo e receio de não ter uma boa vida. Mas boa vida no quê? Vivendo na dependência de Deus. E que assim, dia após dia, na nossa conversão, buscarmos nos transformar ou deixarmos-nos ser transformados. Na primeira leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 ao 14 e versículos 27 ao 31, Paulo utiliza uma metáfora do corpo humano para ilustrar como a comunidade cristã, embora composta por muitos membros com diferentes dons e funções, é unida em Cristo. Então vejamos, se no primeiro momento no Salmo nós temos a dimensão do rebanho, um aspecto de unidade, agora aqui novamente uma alusão de unidade. E Paulo está enfatizando que, embora haja uma diversidade de dons e papéis dentro da comunidade cristã, todos são partes essenciais de um só corpo, o corpo de Cristo. Assim como no corpo humano, onde cada membro tem sua função específica, na igreja cada pessoa tem dons distintos que devem ser usados em benefício de todos. Vejamos, o dom que nós temos não é para nós, não é para nos engrandecer, mas para enriquecer a vida em comunidade. E o contexto da leitura se dá exatamente pois na cidade de Corinto havia tensões e divisões dentro da comunidade cristã, especialmente relacionadas ao uso dos dons espirituais. E essas tensões e divisões podem continuar acontecendo nas comunidades de hoje. Então a reflexão para os dias de hoje é que possamos pensar na unidade do corpo de Cristo, a diversidade e a riqueza de dons, a ordem dos dons, onde Paulo enumera uma série de funções como apóstolos, profetas e mestres. O caminho mais excelente de todos os dons, o amor. Embora Paulo valorize
os dons espirituais, ele prepara o caminho para o ensinamento mais profundo no capítulo seguinte. O amor é o dom supremo que deve guiar todas as ações dentro da comunidade cristã. Sem amor, mesmo os dons mais espetaculares são inúteis. E no evangelho de hoje, em Lucas 7, dos versículos 11 ao 17, narra o milagre de Jesus ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, revelando seu poder sobre a morte e sua compaixão pelas pessoas em sofrimento. E esse episódio é único no Evangelho de Lucas e destaca a sensibilidade de Jesus diante da dor humana, além de ser um sinal de sua missão messiânica. E a compaixão de Jesus a todo momento, ele se coloca à disposição. E temos aqui uma relação direta com o Antigo Testamento, onde o profeta Elias ressuscita o filho de uma viúva no primeiro livro de Reis, capítulo 17, dos versículos 17 ao 24. No relato de Elias, a viúva de Sarepta também perde seu único filho, e assim como em Naim, ela se encontra em uma situação desesperadora. Elias, após orar a Deus, ressuscita o menino, devolvendo-o à sua mãe. A reação do povo em ambos os relatos é similar. No evangelho de hoje, o que nós temos? As pessoas dizem: um grande profeta apareceu entre nós, conforme está no versículo 16. E no relato de Elias, a viúva responde: agora sei que tu és um homem de Deus. Podemos aqui também lembrar de um segundo relato no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, capítulo 4, dos versículos 18 ao 37. Agora com o profeta Eliseu, que ressuscitou o filho de uma sunamita. E assim como no relato de Elias, a mulher sunamita busca o profeta Eliseu para ajudá-la após a morte repentina de seu filho. E Eliseu vai à casa dela e, por meio da oração, traz o menino de volta à vida. E a ressurreição feita por Eliseu também ecoa o poder de Deus agindo através de seus profetas. No evangelho de hoje, Jesus se posiciona como aquele que, à semelhança de Elias e Eliseu, tem o poder sobre a vida e a morte, mas agora esse poder é exercido diretamente, sem orações ou intermediários. Jesus é o cumprimento de todas as promessas messiânicas. E o interessante ao mencionar a cidade de Naim, onde Jesus realiza o local, não é acidental, pois Lucas costuma dar atenção aos detalhes geográficos para ligar os eventos da vida de Jesus a temas mais amplos. Vejamos, a cidade de Naim, aproximadamente 10 quilômetros ao sudeste de Nazaré e cerca de 30 quilômetros a sudeste de Cafarnaum, está numa rota muito movimentada, por isso que o texto menciona que havia muitas pessoas. E a cidade também estava próxima de Sunem, onde o profeta Eliseu havia ressuscitado o filho de uma mulher sunamita. E essa proximidade geográfica pode ter sido uma razão pela qual Lucas fez questão de mencionar o nome da cidade, conectando o milagre de Jesus com os milagres dos antigos profetas, especialmente Eliseu. E também traz uma dimensão de se identificar com as pessoas ao longo da caminhada, ao longo da vida, não limitando a salvação apenas a um lugar, mas expandindo o poder da salvação, da misericórdia e da transformação de Deus na vida das pessoas. São Roberto Bellarmino, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.